Boa noite a todas e principalmente a todos. Hoje mais um Geleia Mundo se apresenta para vocês. Primeira versão nos nossos novos estúdios, direto do centro de São Paulo, na Avenida Getúlio Vargas. Aqui estamos com todos e principalmente a todas com muito coração, tesão, ousadia e transabilidade. Então, começando nossa noite, hoje será um Geleia Mundo especial hasta sempre, comandante. Pois, da minha visão, humilde o caralho, não sou humilde nada, sou megalomaníaco, isso sim. A questão hoje estou rorrorrito, até minha câmera é rorrorrita, pena que vocês não consigam ver a cor da Revolução Bolivariana. O bolivarianismo, principalmente o legado do comandante Chaves, é muito grande e não ficará somente para hoje, será uma coisa por muito tempo. Ele realmente encantou, virou um fantasma, e um fantasma que a gente vai ter que conviver com muito tempo por ele. E hoje vamos falando do nosso comandante Hugo Chávez, venezuelano, que não consegue falar esse. Vamos falar um pouco da face caribenha. Retornou o mito do Bolívar, que era um dos líderes anticolonial espanhol, ligado à elite criolla de Caracas, uma parte da Gran Colômbia, não era tão importante, mas mais ligado à agricultura tropical, uma área mais quente, um vale, mas numa área mais quente, até não tão úmida, mas com alguma pluviosidade já para alguma atividade. E isso possibilitou todo o caldo para o bolivarianismo. Muitos anos depois, aquela sociedade um pouco rural, até decadente, nos anos 20, 30, já no início dos 10, foi descoberto um mar de petróleo, e isso com os Estados Unidos em cima da área, e pela proximidade, inclusive, você pega o Golfo do Caribe e o norte dos Estados Unidos, sul Venezuela, não chega a ser muito longe. Portanto, é o petróleo para abastecer os Estados Unidos, somente no início da área Rockefeller e companhia, o Lago de Maracaibo, o Lago do Ouro Negro, essa coisa, na Zulia, região do Maracaibo, e que cresceu, foi até mesmo um centro muito importante da Venezuela, e com empresas privadas. Nos anos 70, a PDVSA foi estatizada, alguma coisa assim, no auge da crise do petróleo. E essa Venezuela largou toda a economia agrária, se urbanizou, cidades monstruosas, favelas gigantescas de dar inveja em grandiosidade e tenebrosidade às brasileiras. Nos Morros Caracas, por exemplo, um amontoado de favela no vale, com muito dinheiro, é muito desigual. Algo tenebroso. Conheço a Venezuela um pouco e posso falar disso. E nesse contexto todo, e depois já nos anos 90, com o neoliberalismo, no final dos anos 80, o Caracaço, com o aumento do petróleo, o povo se revoltando e massacre. Essa desigualdade, essa bomba, a exploração, uma elite muito rica, a região do Chacal, onde foi pego o Capriles agora na eleição contra o comandante Maduro, fazendo boquete para um garoto de programa, foi preso pela polícia na frente das criancinhas. Vergonhosa. O Zezé, o Oswaldo vai gostar disso, afinal ele tem um tesão pelo Capriles que se pega. Então, aí esse vídeo vai ser um pouco longo, eu quero pedir desculpas, tenho muito a falar. E aí surgiu todo o caldo pro bolivarianismo. Teve o golpe nos anos 90, no início, muito interessante, que o Chaves, defendendo coisas nacionais, um aspecto que já estava na mitologia nacional, ele era muito esperto nisso, algo interessante. Foi com isso se fez o golpe, que na verdade era um ato revolucionário nacionalista. Perdeu, mas fez um discurso na TV com um acordo da rendição. E esse discurso ficou um pouco... TV venezuelana horrível, como a brasileira, é algo de dar nojo. Até hoje, as que não são estatais, como a Telesur, que eu gosto todo, a Vene Televisão, muito boa também. Algo de dar nojo, ele conseguiu nisso fazer um discurso, virou na aura do povo, e numa eleição ad posteriori ganhou. E criou, no início ele tinha até ideias liberais, ninguém imaginava que ia ser o comandante Chávez. Mas com o tempo foi melhorando, contrapondo, como parecido com a Revolução Cubana. Começou também como algo mais tranquilo e depois foi para o lado mais socialista. E com o tempo criou um governo forte. Um segundo.
um governo forte, um governo de nacionalista, mudando um pouco as coisas, ousado, digamos, muito ousado o governo dele, de enfrentamento com os Estados Unidos. Mas eu dizem, ele vende petróleo para os Estados Unidos, não tem jeito, a Venezuela está próxima aos Estados Unidos, tem que vender petróleo aos Estados Unidos. Aí tem uns outros imbecis que chegam falando assim, agora está dando petróleo para os outros países, está tirando o petróleo da Venezuela. Não é bem assim. O petróleo, ele está fazendo uma modificação no mercado de petróleo. Óbvio, pela distância é mais difícil vender o petróleo da Venezuela para a China. E nos Estados Unidos está já historicamente, muitas refinarias voltadas para o petróleo pesado da Venezuela, diferente do petróleo da Arábia, o petróleo tipo Brent, como é falado, no Mar do Norte, mas o petróleo fácil de ser refinado. É um petróleo pesado que precisa de refino especial, como o mexicano, mas que tem uma grande quantidade. Agora, no governo Chávez, foi descoberto reservas gigantescas na Foz do Orinoco de petróleo extra pesado, mas muito grandes, maiores do que a Arábia Saudita, inclusive. E com essa ousadia, resolveu transferir, até mesmo com o mercado de petróleo, para os pequenos países do Caribe, que sempre foram como colônia dos Estados Unidos, América Central, repassando petróleo em troca de outros serviços, de outras coisas, que a Venezuela importa praticamente tudo. Isso foi um erro do chavismo, que tentaram haver, mas que é de não diversificar a economia. Diversificou, mas não diversificou tanto quanto deveria. E até mesmo para o Uruguai, Paraguai, Argentina, uma grande coisa, chegou para o Brasil o projeto de Abreu Lima, um grande líder que foi junto com o do Pernambuco, junto com o Bolívar do século XIX, na época das coloniais, ligando a Revolução Pernambucana com a luta contra a corona espanhola, algo bem interessante. Isso tudo criou-se a questão do petróleo, está diversificando o mercado. Em Cuba, troca de serviços, cada país em troca de um serviço. É uma diversificação e falam, poxa, o Chaves é petróleo dos Estados Unidos, não tem jeito. Mas diminuiu grande parte com isso e ainda reclamam. Mostra a imbecilidade do imbecil manipulado pela mídia, tal, boquete aqui, boquete ali, Capriles. Pô, foda. Nada ousado e sem transabilidade, nada delicioso. E com essa parte, teve o processo. A Venezuela tem um grande problema de agricultura, apesar de ter muito potencial agrícola. A economia foi voltada ao petróleo, destruiu-se o campesinato, até mesmo uma classe agrícola de terratenientes, de latifundiário, que usaria para o português. Algo bem complicado. Vou sentar aqui um pouco. Ai, alergia da porra. E com tudo isso, agora até mesmo com coisas, MST, apoio Argentina, Uruguai, parte da Embrapa está buscando diminuir a importação. Muitas coisas do Mercal são produzidas na própria Venezuela, algo muito bonito de se ver. O Mercal, uma rede de supermercados grandes a preços populares, brigando com o sistema privado. Às vezes é complicado, está criando desabastecimento, mas tem um lado interessante também. É uma busca socialista, mas não sei se isso funciona realmente. As arepas venezuelanas do milho branco, delícia, de manhã, junto com pabilhão, carne seca desfiada, com feijão preto, e queijo, feijão em cima com queijinho ralado, muito gostoso. E as venezuelanas, gatas, guapas. Mas a Venezuela tem um problema muito sério, um país muito tradicional. Diferente de Cuba, que é ousado, transabilidade. A Venezuela tem uma miséria sexual, muito moralismo, muito coisa. Como o Brasil tem um lado, pela população negra, indígena, tem um lado de religiões endógenas, que mistura com o cristianismo, o catolicismo em parte. E questão parecida com no Brasil, as religiões do candomblé, macumba, umbanda, culto a Maria Leôncia, muito forte, muito interessante. Mas isso mesmo criou um hábito, até mesmo para os missionários americanos, muito número de crentinos na Venezuela, algo tenebroso. E um catolicismo às vezes meio rasteiro, nada tradicional. E o Chaves seguia um pouco isso. Acho que isso talvez seja um dos pequenos defeitos do Chaves. E essa coisa de um povo reprimido, buscando consumo, aqueles carros americanos destruídos dos anos 70, tipo Galaxy, Maverick, andando, gasolina quase de graça, algo poluição. Não é algo tão atraente, mas ao mesmo tempo criou um sistema de saúde muito bom, acabou com o analfabetismo. As pessoas pobres estão mais fáceis, mas a violência está muito grande ainda, como no Brasil, um problema parecido. A Venezuela tem problemas parecidos. A imprensa jogando em cima, a questão do consumo, preço elevado, inflação, câmbio paralelo. É um país um pouco paradoxal. E você não é muito bem tratado, em geral, na Venezuela. Apesar de ter muitas pessoas interessantes, tem um problema dessa questão, um pouco de tensão.
E agora, com a morte do comandante, vejo alguns cenários. O saudoso comandante Hugo Chávez. Cenários que eu vejo. Primeiro, acho muito bem escolhida a sucessão pelo Maduro, que tudo indica, é basicamente certo, irá ganhar essa eleição. Por quê? Ele era o chanceler do Chávez, era um motorista de ônibus, sindicalista, do ônibus ligado ao metrô de Caracas, cresceu junto com o chavismo, sempre apoia o minuto, vou ver se o vídeo ainda está gravando, tá? Cresceu com o chavismo, e isso tudo propiciou uma maneira diferenciada de lidar, e virou chanceler do Chávez, teve contatos exteriores, tinha um lado diplomático e muito próximo ao Chávez. Apoiou no meio da Revolução, na tentativa de tomada do poder, fracassada. Maduro sempre muito próximo do Chávez, na cadeia acompanhava constantemente. E homem de confiança de Chávez, fez a relação externa, aproximou lados com Cuba, com os pequenos países da América Central, a ALBA, que o Brasil nojentamente, o discurso da Dilma quando o Chávez morreu foi nojento, ao mesmo tempo colocando o Chávez querendo dar confiança ao mercado, à imprensa golpista, apesar das divergências, é uma divergente, é um governo Sodoma colonizado, de pilhagem, diferente da Venezuela, que mesmo com seus erros eu vejo mais acertos. E a questão da Venezuela fazendo essa parte de solidariedade internacional, e não esquecemos, não é só na América do Sul, o uso dessa faixa palestina é o lado, sempre em contato com a OPEP, ressurgimento da OPEP, como o Chávez colocou, e os países do Oriente Médio que tiveram com o Chávez, todos estão sofrendo, ou sofreram da pior maneira, os flagelos do imperialismo, dos sodomos colonizados. Começamos pelo Iraque, o Saddam Hussein foi um grande aliado. O pessoal fala que o Iraque era uma ditadura, que o primeiro país que as mulheres tinham mais liberdade, era um país que as pessoas poderiam beber, por exemplo, frequentar a universidade, tinha uma certa liberdade, e é combatido porque fechou com um lado nacionalista. E até mesmo por esse fechamento com Chávez, Saddam, Iraque dominado, Saddam preso, executado barbaramente. Aí temos a Líbia, o Gaddafi, que também juntou muito com a questão do padrão ouro, questionando o dólar, foi uma das formas da crise de 2009, não foi barato, invadido pela OTAN, morto e sodomizado de uma maneira terrível para um líder com tanta ousadia e transabilidade com as mulheres. E agora é chamado de estuprador. Absurdo. Horror. 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 E a Síria, que também teve junto, sofrendo os flagelos de uma guerra civil tenebrosa, uma destruição do país milenar, absurdo. O Irã, mesmo muito forte, buscando o caminho atômico, que é o correto, que a Venezuela deveria. O Brasil tem que ter o caminho atômico. Não. Cercado, destruído, colocado como absurdo. É um lugar mais interessante, que tem um nacionalismo interessante.